Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, no vídeo passado a gente viu aí na seção 7.1, né, a gente entendeu os requisitos que o nosso sistema precisaria. Então é o seguinte, toda vez que você for desenvolver um sistema, você tem que fazer a parte de projeto de um sistema. Você não pode simplesmente codificar o seu sistema sem entender os detalhes mínimos aí, né, do que o seu sistema tem que ter. Não que você tenha que ter todos os detalhes mínimos a nível de código do que o seu sistema tem que fazer, mas tem que ter aí pelo menos a noção geral, né, uma visão macro aí do processo de criação de software, certo? Bom, a gente entendeu aqui então os requisitos, né? Nesse caso aqui a gente descobriu 7 requisitos que o nosso sistema deveria ter, né? Então, cadastrar cliente, conta, cadastrar Pix, enviar Pix, obviamente, né? Que é o intuito do sistema, consultar aqui o saldo da conta, editar o cadastro do cliente e excluir aí o cadastro do cliente, né? Então, este processo aqui, a gente vai aplicar todo o conhecimento que a gente teve, né, que é de criar lá o nosso banco de dados, criar a tabela, ler, atualizar e deletar os itens também, certo? E a gente vai também aqui entrar, não de forma muito profunda, né, no, na etapa aí de modelagem do nosso sistema e também o desenvolvimento do projeto do nosso sistema, né, porque o sistema ele precisa de um projeto, nem que seja mínimo ali para ser implementado, certo? E no vídeo de hoje a gente vai ver aqui o diagrama de sequências, que é um dos artefatos, né, no desenvolvimento de software que você pode estar usando, né, caso você queira ir para estar melhor organizando aí de forma visual, né, de forma mais objetiva, como que o seu sistema vai funcionar, né? E no caso aqui do diagrama de sequência, ele vai mostrar para a gente o passo a passo, né? Eu escolhi aqui um dos módulos aqui, que é para enviar Pix, né? Um dos módulos aqui e vai mostrar como que essa etapa seria feita, né? Então a primeira coisa que precisamos fazer é entender o fluxo do nosso sistema. Para enviar um Pix eu preciso de quê? Eu preciso de uma conta, certo? Certo. Então eu preciso de uma conta para mim poder enviar um Pix. Bom, e para ter uma conta eu preciso de quê? Eu preciso de um cliente, correto? Correto. Então eu preciso ter um cliente, né? Depois do cliente eu preciso ter uma conta. E depois da conta aqui eu preciso ter a nossa chave Pix para que o Pix possa ser enviado. Correto? Correto. Então preciso organizar de forma visual, em forma de fluxograma aqui, né? O funcionamento do nosso sistema. Isso será feito aqui um fluxograma bem simples, né, com um dos módulos ali, que vai exemplificar como que um Pix seria feito aí dentro do nosso sistema, certo? Bom, então por exemplo aqui, ó, para enviar um Pix, né, para alguma chave, é preciso que essa chave aponte para uma conta e essa conta esteja associada aí a um cliente. Portanto, não basta simplesmente entendermos todo o conceito de orientação a objetos, né? Os conceitos aí de banco de dados utilizados em JPA. A gente precisa também, né, é um dos conhecimentos desejáveis aí, de alguma forma, né, a gente precisa entender e organizar a sequência e o passo a passo do nosso sistema, para que quando alguém ou você mesmo mais tarde for ver o que você fez, você saiba por onde começar da manutenção no seu software, certo? Então é o seguinte, vamos supor que daqui 2, 3 meses você vai dar manutenção no seu software. Então se você não tiver documentação de projeto, você está lascado. Você vai começar a dar manutenção por onde, certo? Em que módulo? Qual que é o processo de dar manutenção em um módulo que deu problema? Onde que esse módulo inicia e onde que esse módulo termina? É lógico que não tem como você acertar 100%. Então vai haver, por exemplo, requisitos funcionais que você não vai identificar de primeira, certo? O seu projeto ele vai evoluindo. O software não é, você não termina o seu software e ele fica lá pro resto da vida. Você vai sempre dar manutenção e aplicar melhorias nele. Bom, voltando aqui para o fluxograma, você pode ver aqui, ó, todo o fluxograma de sequência, ele possui um início e ele possui um fim obrigatoriamente, certo? Então aqui a gente tem um processo aqui iniciando o sistema lá na nossa classe principal main, né? Então a gente vai tentar enviar um pix aqui, uma operação normal, um verbo, né? Enviar pix, não um conjugado. A gente tem aqui um losango, toda vez que você identificar um losango nesse tipo de fluxograma aqui, ele representa uma tomada de decisão, né? Geralmente uma decisão aí booleana, verdadeiro ou falso. Então é o seguinte aqui, ó, a tomada de decisão pergunta aqui, ó, a chave existe? Que chave? A chave do Pix. Sim, ela existe. Então processar aqui, ó, o envio do dinheiro, né, para a conta da pessoa lá, com base na chave do Pix. Não existe? Então notifica aí, ó, notifica para quem? Para o sistema, ou para o cliente, ou para o usuário, né? Aqui não é muito importante para a gente agora entender aqui a nível de código como será feito isso, certo?
Então o fluxograma aqui ele é bem simples, né? O primeiro processo aqui, o primeiro sistema vai tentar enviar aqui um Pix, né, para uma chave. Se a chave for localizada, então ele realiza o processamento de envio aqui, né? Caso não exista, então ele notifica, né, dentro do processamento e caso ele exista, né, então ele vai fazer o que? Ele vai debitar de uma conta e creditar em outra. Então ele vai remover dinheiro de uma conta, né, ele vai debitar de uma conta e vai creditar em outra conta. Então, por exemplo, você vai transferir R$ 100 da conta A para a conta B, a conta A vai ficar com menos R$ 100, a conta B vai ficar com o saldo que tinha mais R$ 100, né? Essa é a lógica correta aí. Bom, antes de eu entrar nessa parte aqui de modelagem de dados, que vai ser conteúdo para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, no vídeo passado eu falei que eu ia mostrar algumas coisas aqui sobre a parte de criar o projeto do sistema, né? Que vai um pouco além assim, de apenas banco de dados utilizando Java, isso aqui é uma parte mais de projeto. Então eu criei aqui alguns diagramas, né? A gente viu então aqui, ó, primeiramente aqui os requisitos funcionais do nosso sistema de Pix, né? É o requisito 1 ao 7, cadastrar cliente, cadastrar conta, cadastrar chave Pix, enviar Pix, consultar saldo, editar cadastro aí e tal, né? Excluir cadastro cliente também. É lógico que conforme a gente for desenvolvendo o sistema ou for fazer uma nova versão do sistema, algum desses requisitos aqui, ó, podem ser adicionados ou algum deles aqui podem ser abandonados, certo? Nesse caso aqui do nosso sistema, talvez aqui algum item seja adicionado, certo? E nenhum aqui vai ser removido. Bom, em requisitos não funcionais, eu identifiquei três requisitos que a gente pode estar aplicando aí. Ó. O primeiro requisito que ele vai ser feito em linguagem Java. O segundo que a gente vai estar utilizando aí o MySQL, né? O MySQL Server para armazenar a nossa base de dados. E em terceiro lugar aqui, como a gente está trabalhando com Java, vou estar utilizando o framework Hibernate para fazer o processo aí de transação de dados aí, né? Bom, aqui eu defini o escopo do nosso sistema, né? Então o nosso sistema tem um escopo aqui, tem a descrição com os requisitos funcionais, tem uma interface aqui com o usuário. Talvez eu vá implementar lá no final do projeto alguma interface gráfica, talvez sim, talvez não. Eu não sei ainda se eu vou fazer esse processo aí, certo? Mas o nosso sistema vai funcionar normalmente no console, certo? A gente vai conseguir ali executar todo o nosso projeto utilizando o console do NetBeans. Talvez eu implemente uma interface gráfica, talvez não. Bom, em quesito aqui de funcionalidades, que são os requisitos funcionais, eu não tenho muito o que explicar aqui, né? Então, cadastrar cliente, cadastrar conta, cadastrar chave Pix, enviar Pix, consultar os dados da conta, né? Editar aqui o cadastro do cliente e excluir aqui os dados do nosso cliente também, né? Tem a implementação aqui, né? Que é você pega o código lá e escrever o código, né? É diferente de implantação. Implantação é você colocar o sistema em funcionamento e implementação é você ali, né? Escrever o seu código fonte, certo? Bom, eu criei aqui também dois diagramas aqui, né? Então eu criei aqui o diagrama de classes de dados, elas vão representar aí as nossas entidades do banco de dados, né? Aqui a gente tem um relacionamento aqui de composição, certo? Por que composição? Porque a nossa conta, para ela existir, ela precisa de um cliente, certo? E a nossa chave Pix aqui, ó, ela é composta, né? Porque ela exista, ela precisa aí de uma conta. Então, se a gente não tiver a nossa conta, não tem chave Pix. Se a gente não tiver um cliente, a gente não tem conta e obviamente não tem chave Pix. Aqui nesse diagrama eu coloquei o seguinte aqui, ó. Aqui a gente tem um relacionamento bidirecional, né? Cliente se conecta à conta, depois conta se conecta à chave Pix à conta e conta a cliente. Então o cliente só pode ter uma conta e a conta só pode ter apenas um cliente associado. Ao passo que a nossa conta aqui, né, ela pode ter zero ou nenhuma chave Pix. Obviamente, se não tiver nenhuma chave Pix, não vai ser possível enviar um Pix, né? Então, o ideal aí seria pelo menos um aí, né? Mas eu deixei aqui como zero mesmo, certo? Que às vezes o cliente pode não ter uma chave Pix. Então a conta aqui ela pode ter zero ou múltiplas chave Pix, né? Geralmente 4. E a nossa chave Pix aí, ó, ela é composta aí, né? Ela
por apenas uma conta, né? Ela se relaciona com apenas uma conta aí, certo? Bom, um outro diagrama aqui que eu acabei criando aqui, que é o diagrama de classes, ele ainda não está 100% no resultado final, ele ainda pode ser modificado ainda. Se eu for, por exemplo, implementar a nossa view aqui gráfica, né, eu vou ter que criar um outro controller que vai fazer o processo de cadastrar os nossos dados e tal, fazer a comunicação da nossa view e fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Se eu for fazer a interface gráfica, eu vou estar alterando aqui consequentemente esse diagrama de classes aqui. Bom, então aqui a gente vai utilizar o padrão MVC, né, um padrão arquitetural. A gente tem aqui a gente tem aqui o nosso controller, certo? A gente tem aqui o nosso modelo, que estão dentro de pacotes, certo? A gente tem aqui a nossa view. A nossa view, ela vai... Aqui a gente não está utilizando um controlador de interface, né? A nossa view está se comunicando apenas com o controller aqui para fazer o CRUD, certo? Que é para adicionar um cliente, adicionar conta, remover conta, adicionar chave Pix, remover chave Pix, obter o saldo da conta, exibir os dados do cliente e fechar a conexão ali, né? A gente poderia criar outras classes, né, separadas aí, para estar fazendo cada operação separada, né? Aqui eu coloquei tudo junto, apesar de ser um anti-pattern, funciona. Mas você poderia estar colocando aí um controlador para cada entidade dessa aqui, ó. Então, um controller para sua própria chave Pix, um para conta, um para cliente. Aqui eu coloquei tudo junto para não ficar muito grande e economizar um pouco de código. Mas saiba que quanto mais você pegar o sistema e modularizar ele, melhor é. Nesse caso aqui, eu não achei muita necessidade para não ficar alongando muito, certo? Bom, a nossa view aqui ela vai se comunicar com o nosso controller, certo? Então ela pode ou não se comunicar com o nosso controller, porque tem essas setinhas pontilhadas aqui, né? Essas linhas pontilhadas. Ela vai se comunicar com o nosso controller. O controlador nosso aqui vai, com base aqui no método que vai ser acionado, ele vai se comunicar aqui com um dos nossos modelos, né, que está no pacote modelo, que no caso vai ser a chave Pix, conta ou cliente, que representam as tabelas do nosso banco de dados. Esses dados aqui, depois que eles forem retornados aqui, eles vão ser retornados para a view, né? Então, se eu, por exemplo, conseguir lá enviar um Pix, vai retornar lá, por exemplo, o Pix enviado com sucesso, coisas do tipo, né? O caso é esse aqui, ó, controller Pix. Então, igual eu falei, se eu for adicionar a interface gráfica aí mesmo, tem que adicionar um controller aí para adicionar os eventos, né? Para não ficar tudo misturado. Aqui, como eu falei nesse controller cadastro aqui, ó, você pode criar vários controllers, certo? Não cria demais também, né? Mais especializados, certo? Aqui eu coloquei tudo num só, agora já falei, para economizar um pouco de linha de código aí. E aqui eu coloquei uma breve descrição aqui, ó. A nossa view irá acessar os nossos controllers, né, obviamente. O controller cadastro faz todo o CRUD, né, então ele faz a criação ali dos nossos registros, a pesquisa, a exclusão e coisas do tipo. E o nosso controller Pix aqui tem a única função de apenas enviar um Pix, né? Então, da chave de origem para a chave de destino, informando um valor aí, né? Caso ele consiga enviar, por exemplo, aqui, ó, caso ele consiga enviar aí, ó, a chave existe? Sim. Repara que foi um booleano, tá vendo, ó? Caso ele consiga enviar, vai exibir uma mensagem pra gente aí na tela, certo? Bom, então explicar essa parte aqui de projeto, eu não vou entrar muito mais em detalhe. E no próximo vídeo aí eu vou estar falando sobre o modelo aqui, né? Pra gente modelar aqui o nosso banco de dados, certo? Então te aguardo aí no próximo vídeo, valeu!